A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% no trimestre encerrado em abril deste ano, menor índice para o período desde o início da série histórica. Vamos com a Danúbia Braga, que vai trazer os dados para a gente agora. Conta aí, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo, então, com esses números, os analistas do IBGE dizem que esse crescimento, ao que se deve, seria então pela questão do início do ano letivo, principalmente pensando nos servidores públicos e também na questão de contratações temporárias. Por isso, esse aumento, esses números seriam puxados, então, por alguns fatores, entre eles esses que eu citei. Os dados da PNAD contínua para o trimestre encerrado em abril mostram, então, que o mercado estaria forte e resiliente, o mercado de trabalho, de acordo com os analistas. E ainda disseram que essa pesquisa ela não permite afirmar se o país vive ou não em pleno mercado de trabalho, vivendo um momento... que não vive uma situação ou não de pleno emprego, mas disse que vive o menor taxa de desemprego em relação ao mercado de trabalho neste momento. Esse resultado de 6,6%, ele ficou acima do observado no trimestre ligeiramente anterior, que se encerrou em janeiro deste ano, em 6,5%. Com isso, o IBGE diz, então, que manteve ali um equilíbrio nessa estatística. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Danúbia. Como é que você avalia esses dados, hein, Piperno? Sabia que o senhor ia me perguntar isso porque... É porque você ama falar. Você ama falar que o mercado financeiro critica a redução do desemprego por causa da inflação aqui no Brasil. Não, me dá calafrio só de ouvir isso, porque eu seja contra, imagina, ótimo. Enfim, por mim, a taxa não seria de 6,6, seria de 0,6, enfim. Mas a questão é que é óbvio que isso vai ser sempre usado para manipulação de expectativas. Ou seja, olha, se o desemprego está tão baixo assim, se a economia continua tão aquecida assim, precisamos continuar aumentando essa taxa de juros, porque isso vai gerar mais, porque isso está gerando mais inflação. É bem verdade que a inflação está acima da meta, mas não percamos de vista o fato de que ela teve até um ligeiro recuo nos últimos meses. Aliás, nesse mês foi bem abaixo do que o mercado imaginava e inferior ao que foi apurado 12 meses atrás. A questão é que o mercado financeiro nos ensina todo mundo a ganhar dinheiro, ele é muito bom, ele vive disso e é muito eficiente nisso. Mas aqui no Brasil a qualidade dessas previsões ela é lamentável. E isso historicamente é assim. Lamento dizer, mas nunca ninguém conseguiu me convencer do contrário, porque eu vejo isso com lupa. E para mim, isso decorre do fato de que tanto o governo quanto outros setores, eles continuam sem entender os movimentos gerados principalmente pelo novo trabalho. Então, e também de investimentos que estão chegando aí, setores, por exemplo, como empresas que investem em hidrogênio verde, em infraestrutura. O Brasil tem 2 ferrovias em construção lá no Nordeste, tem outras por aqui, mas basicamente esse novo trabalho, ele está, de alguma forma, escapando da melhor avaliação, tanto do governo quanto do mercado e de grandes economistas. Eles não estão entendendo ainda esse movimento. E por isso que todo mês tem essa surpresa. Como é que você avalia essas previsões e aquilo que se concretiza, Kriegner? Acho que a gente tem aí, isso que o Piperno está trazendo é extremamente válido, né? Essa questão da atualização, e a gente precisa ter uma visão mais ampla do que é essa força de trabalho do nosso país. É por isso que eu sou um dos defensores, ele não está aqui hoje, mas do método Gani, de se analisar essa questão do desemprego. A gente precisa considerar que existem pessoas que estão em idade plena de atividade econômica que não estão desempenhando nenhum tipo de atividade econômica e não entram nessa base, nesse número de desempregados. Ou seja, esse número aí não está considerando pessoas que não trabalham, poderiam estar trabalhando, mas estão recebendo benefícios sociais do governo. Mas tem outro dado. Aí isso é perigoso. Mas tem um dado absoluto, que é o seguinte: jamais tanta gente esteve empregada. Exato. Que é um outro dado que eles apresentam sempre aí. É um dado positivo que a economia tem mostrado. Agora, não podemos negar também que nos últimos meses nós tivemos as recontratações por parte do governo. Então, a pergunta aí
quanto que essas pessoas estão trabalhando de fato e estão produzindo economicamente, e aí a gente vai ver isso em outros indicadores, etc., que eu não estou trazendo uma crítica direta ao governo federal, mas eu estou levantando esse questionamento, quanto que de fato essas pessoas empregadas estão produzindo em termos econômicos mesmo para o país. É claro que todos os trabalhadores têm o seu valor, mas existe uma questão de produtividade, uma diferença entre pessoas alocadas em setores produtivos da economia e outros, por exemplo, no setor público, né? E que aí nesse gancho aí fica todo mundo no mesmo balaio.